Alguns teóricos que imaginam 6 mil anos, outros tantos que imaginam quase 10 mil anos da descoberta da cerveja. O certo é que foi descoberto pelos sumérios e é um processo mais ou menos simples de como ela chegou a ser inventada ou descoberta. Tem duas teorias. Na época dos egípcios, por exemplo, era uma mistura de pão e água. E o segundo é que a cevada era guardada em jarros. E uma vez que esse jarro choveu um pouco ali dentro dele, ele iniciou o processo de germinação dos grãos numa segunda chuva, e aí ele encheu de água e os grãos começam a liberar açúcar, a levedura já está no ar. Então, a partir de um acidente como esse, descobriu-se que a associação de cevada com água e levedura natural girava uma bebida que deixava as pessoas mais sorridentes. A cerveja pode ser considerada o elemento que salvou a vida na Europa. O processo de produção de cerveja faz com que a água seja fervida por pelo menos 1 hora. Isso funciona como se fosse uma purificação da própria água. Então, a Idade Média na Europa, todas as crianças, os adultos, os convalescentes, todo mundo tinha suas refeições do dia acompanhadas de canecas de cerveja. Uma das curiosidades que eu acho a mais bacana, pelos estudos que eu tive, que a cerveja antigamente não eram feitas pelos homens, e sim pelas mulheres na Europa. Olha, a cervejaria, a ideia de se montar a fábrica veio com meu pai e mais alguns amigos, tá? Mais ou menos em final de 2011 para 2012. E aí começaram a estudar, fazer projeto, onde seria a localização, o porquê da localização, o nome. O mercado queria abranger esse produto, né? Quando eu fui para o Rio, que eu fazia um curso de cervejeiro. Terminando o curso, eu já saí praticamente empregado. Eu fui responsável pela produção tanto pela montagem assim de um brewpub. Agora faz 1 mês e meio praticamente eu estou aqui na cervejaria Premium Paulista. Tinha o hábito de ir para barzinho e degustar cervejas diferentes. Conforme a Mônica engravidou, da nossa pequena, não tinha mais como ficar saindo toda hora para conhecer barzinhos e cervejas diferentes. Foi aí que a Mônica começou a procurar na internet jeitos de fazer cerveja em casa. Da curiosidade dela, começou a comprar equipamentos, sem mesmo a gente aprender a colocar a mão na massa. Ela comprou na curiosidade mesmo e a gente começou a fazer a cerveja. Tudo começou mesmo um dia na minha casa. Nós estávamos de ressaca, inclusive, de uma bebedeira. Era um domingo de sol, assim, estava bem quente, e nós destruídos, assim mesmo, detonados do dia anterior, da noite anterior. Aí nós falamos, porra, precisa arrumar um hobby, né? Nós falamos, a única coisa que a gente sabe fazer é beber, a gente tem que fazer alguma coisa relacionada à bebida, né? Aí nós falamos, pronto, vamos fabricar cerveja então. Sem ter o mínimo de ideia do que seria fabricar cerveja. Eu sempre fui entusiasta das cervejas, então desde que eu comecei a beber, sempre foi cerveja. E eu lembro de histórias, tipo, eu molequinho, assim, atrás dos meus pais, meu pai bebendo, e eu queria provar, e todo mundo achando aquilo meio amargo, eu achava mal barato o gosto da cerveja. Mais ou menos há uns 10 anos atrás, tentei fazer a primeira cerveja com meu tio. Inclusive foi uma aventura, porque a gente não tinha onde comprar nenhum insumo em São Paulo, não tinha nada, não tinha mais informações, e a gente acabou, até que conseguiu comprar os insumos numa cervejaria, e fiz a minha primeira cerveja, que deu errado. São diversas diferenças, né? O principal para a cerveja mainstream, como é chamada no mercado, convencionais, para as premiums, primeiro a matéria-prima, né? Tomando, por exemplo, a nossa, é uma cerveja puro malte, tá? Enquanto a cerveja mainstream é usado milho, arroz, amido e muitos componentes químicos, né? É tudo um cereal que não é maltado. Pode ser milho, pode ser arroz, pode ser qualquer outro tipo de coisa que vai ter um rendimento de amido, que para se fazer cerveja você precisa ter uma certa quantidade de amido, mas só que esse amido não é proveniente do malte de cevada. O que você ganha com isso? Você abaixa o custo da cerveja. Baixa e muito. Então isso que dá diferença, é uma qualidade totalmente diferente, é um outro público, muda muito. O aroma, a carbonatação,
muda muita coisa na cerveja para premium, para mainstream. No comercial é mais caro mesmo por isso, porque é uma cerveja que dá um trabalho para fazer, os grãos, as matéria-prima, a maioria importado, então tem lá o seu valor, né? Mas se você for tirar o hobby para fazer em casa, isso sai melhor do que você comprar no mercado. O Ministério da Agricultura, ele permite que até se utilizem 45% da receita sejam adjuntos cervejeiros. Então, você tem lá, você vai usar 55% de adjunto ou 55% de malte de cevada, o restante é adjunto. Você vai baratear ainda mais o seu custo de produção. E o que já não acontece com as cervejas artesanais. Você tem que ter licença sanitária, você tem que ter licença para o rótulo, você tem que ter licença de produção, você paga uma infinidade de impostos, sendo que uma cerveja que era para ser mais em conta se torna uma cerveja mais cara. Não posso vender cerveja sem ter registro no Ministério da Agricultura, sem ter o malte. Nós trabalhamos com cerveja puro malte, que seria 100% com malte de cevada. A gente eleva custo. Nós trabalhamos também com maior quantidade de lúpulo. Você acaba trabalhando com material de primeira linha, né? Material de qualidade. Quantidade vai para mainstream, qualidade vai para premium. Precisamos desenhar a receita, né? O que nós vamos fazer? Aí nós pesquisamos, né, o malte, a levedura que nós vamos usar, o lúpulo, quantidade de malte para a quantidade de cerveja que nós queríamos fazer. Aí concluímos isso. Foi primeiro moagem, né? Fazer a moagem dentro de um padrão de moagem que tem. Trabalhamos a água, nós fervemos, esperamos esfriar. Aí faz a adição do grão moído. E aí a parte de mostura, que basicamente é um cozimento. Nós vamos fazer o cozimento do grão. Para extrair, a grosso modo, os açúcares que aquele grão tem, que são os açúcares fermentáveis. Nós vamos partir para a fervura, que a fervura é basicamente a esterilização total do líquido, para ele não ter nenhum tipo, para a levedura não ter nenhum tipo de concorrência, nenhum tipo de contaminação. Então nós vamos selar o líquido e vamos fazer a adição do lúpulo também, tanto para amargor como para aroma, que tem que ser nessa etapa, que querendo ou não é um tempero da cerveja. E aí vamos para a etapa que nós vamos adicionar a levedura. A levedura é o que vai fazer o processo bioquímico mesmo do negócio, ele vai fazer a transformação. Vai pegar o líquido doce, um líquido rico em açúcar, fermentável, e vai transformar em álcool e CO2. Assim, claro, depois da fermentação, nós deixamos um tempo sob uma determinada temperatura controlada, que é a parte de maturação. Essa parte ela dá um acabamento na cerveja. Na questão de envase geral, né? Você tanto pode ter a opção de só embarrilar, tá? De servir o chopp. Então vai do tanque da fermentação, você abastece o barril, pode ser de 20, 30, 10 litros, tanto faz, depende do mercado aí que você vai abranger o cliente. E nesse caso, você vai pegar a cerveja ali in natura depois de fermentado. Aí você pode ter a opção de engarrafar ela e manter em cadeia fria, que não vai ser pasteurizada a cerveja. Então ela vai ser encaixotada e vai para um caminhão frigorífico, e do frigorífico vai para o ponto de venda em geladeira. Um bom fogão, caldeirão, as matérias-primas, né? O malte, o lúpulo, o fermento, uma boa água e basicamente é isso. O kit básico vai ser diferente do completo sim. O completo tem 2 panelas e 2 baldes. Vai ter moinho, balança, termômetro, densímetro, proveta. Já o kit básico, ele vai ter uma panela e um balde. Ou seja, no kit completo ele vai ter mais opções para o trabalho, vai facilitar essa abraçagem dele. Então o kit completo sai em média R$ 1.100, tá? E um kit básico sai R$ 700. Com insumos, em média ele vai gastar entre R$ 70 a R$ 92. O mercado cervejeiro que eu venho analisando aí, acompanhando, acho que cresceu muito nos últimos 3 anos, porque o brasileiro ele criou uma vontade de experimentar coisa nova. O que a gente tinha com o vinho, né? A gente começou nessa ideia de sommelier, de estilos novos, de experimentação no vinho, né? O vinho que deu esse início. Então existiam pouquíssimas opções de mercado.
E assim como as que a gente tem hoje, por exemplo, vamos falar das cervejas populares. As cervejas populares não são opção de gastronomia. Eu jamais ofereceria num jantar bom alguma coisa, algo. Eu sempre brinco o seguinte, pô, o cara vai ter um restaurante, um super restaurante, e ele vai se preocupar pra caramba com a carta de vinhos dele. E a cerveja, ele vai ter o mesmo nível do pior boteco pé sujo. 10 anos atrás, por exemplo, já não tinha. As únicas cervejarias que nós tínhamos eram no interior de São Paulo, ou eram no Rio Grande do Sul, ou grandes cervejarias. Hoje em dia, eu até brinco, falo que é muito difícil uma hamburgueria, uma pizzaria, que é um pouco diferente, não ter carta de cerveja, não vai pra frente. Primeira coisa, pessoal, se eu vou num lugar desse, tem que ter carta de cerveja. Carta de cerveja que eu digo, ele não tem que ter 500 tipos, se ele tiver 3, 4 tipos diferentes, que foge do mercado mainstream, tá ótimo. Tecnicamente, via de regra, cervejeiro caseiro não comercializa a sua bebida. Isso comercializa para um grupo fechado ali. Difícil falar em concorrência, porque para ter concorrência você tem que ter liberdade, né? E como você não tem essa liberdade, você não tem concorrência, né? Essa loja foi o seguinte, eu, junto com o meu sogro, a gente decidiu investir numa loja de cerveja, não somente numa loja de cervejas especiais, e sim uma loja onde a gente possa encontrar tudo que eu não encontrava no meu processo de começar a fazer uma cerveja em casa, ou seja, ter a matéria-prima, ter um respaldo técnico, ter equipamentos e ter todos os insumos, assim, basicamente, a gente encontrar em um único lugar. O homebrew, que realmente é você fazer a cerveja artesanal, é você fazer naquele maquinário pequeno, nas panelas, até mais ou menos 400, 500 litros. E micro cervejaria é que nem a nossa estrutura. São cervejarias aí que já produzem uma certa quantidade, tem um maquinário completo, né? E consegue abranger aí até mais ou menos 1 milhão de litros mensais, né? Fica na micro cervejaria, depois parte já para um outro formato de empresa. A primeira ideia que a gente teve foi montar a cervejaria em Santo André, que era na Avenida Gago Coutinho, com esse casal de primos nossos. Montamos uma cozinha similar a essa que a gente está agora, bem simples, bem rústica. E foi o primeiro espaço da cervejaria olímpica. Aí o casal de primos comprou uma loja que mexe com acessórios de carros e voltou a cervejaria para as origens dela. É uma loja onde eu pudesse passar para frente o conhecimento cervejeiro, e junto com o conhecimento cervejeiro eu poderia passar também toda uma questão de cultura da galera, de como a galera poderia valorizar a cerveja assim como eu valorizava. Fui a primeira loja de rua de São Paulo, junto com essa primeira loja de rua eu trouxe muito de uma questão de valores diferentes de cerveja, não só em relação a preço, mas da forma que eu apresentava as cervejas. Então, todo mundo colocava a cerveja dividida por países, por exemplo. Eu sempre coloquei por cervejaria, e eu coloquei pela primeira vez elas divididas por estilos, já que a gente está falando de cultura cervejeira. Para o mercado brasileiro, tem que ser o drinkability leve, que seria hoje o que todo mundo conhece no mercado como Pilsen, né, que o mainstream deixou aí essa nomenclatura. Na verdade, são American Lagers. O nosso objetivo é crescer cada vez mais, só que sempre crescendo e mantendo a qualidade. Quer dizer, eu acho que o desafio para qualquer fábrica, independente do produto, é manter a qualidade e o padrão entre os seus lotes. É isso que a gente faz. Depois de 1 ano e tanto esperando, depois de 1 ano e tanto a gente trabalhando para conseguir fazer as coisas, agora vem a possibilidade de fazer a escola. Então agora finalmente vai acontecer a nossa escola de cerveja, está para estrear. Fizemos algumas pré-estreias, mas a primeira turma oficial é para agora e em pouquíssimo tempo. Vem crescendo aí a cada dia, chega até a assustar um pouquinho a gente com o volume pessoal. Todos os sábados a gente está fechando turma com 10 pessoas, então é bem bacana pra gente. Pouca divulgação que foi feita, a procura está sendo bem grande. O mestre cervejeiro ele é responsável praticamente por todo o processo de produção da cerveja, desde a moagem do grão até mesmo o recebimento do grão, ver se o grão está em condições para ser utilizado no processo. O sommelier de cervejas é aquele cara aqui. Ele vai fazer a carta de cervejas para um bar, para um restaurante. Ele vai oferecer essa carta de cerveja dentro de uma proposta
de cardápio da casa e vai oferecer isso num sentido de harmonização. É o cara que, a hora que um cliente entrar num bar e perguntar, mano, ó, já tomei essa aqui, qual que é a próxima? É o cara que vai saber te explicar, vai saber ouvir do consumidor o que ele está buscando para poder indicar alguma coisa legal nesse sentido. É um sábado, o pessoal vai passar com a gente das 10 da manhã até as 17 horas, basicamente. Nesse preparo a gente vai explicar o que é cada coisa, que utilizar cerveja por água, malte, lúpulo e levedura. Os 4 elementos básicos para se fazer cerveja, a gente dá aquela passada para o aluno, para ele saber o que é cada coisa. Ele vai ter o contato com esse material. Na verdade, a gente fala que quem vai fazer a cerveja aqui no dia do curso é os próprios alunos. A gente vai dar o suporte para eles e a abraçagem é feita coletiva para os alunos, para a turma toda. Primeiro, mostrar para vocês, das nossas 6, vou mostrar 4 para vocês, são as que mais saem. A primeira, essa daqui, é a Lager. Nada mais é do que uma Pilsen. Ela é dourada, puro malte também. Ela tem uma boa formação de espuma. Ela é refrescante. Você sente um gosto meio puxado para o pão, para cevada, para o malte mesmo em si. Ela é bem refrescante. Uma cerveja para o dia a dia, ela harmoniza com praticamente tudo. Bom, a segunda cerveja é a de trigo, ou Weiss, né? Essa daqui, no caso, Weiss é um estilo alemão, porque nós temos a American Wheat e a de trigo. A diferença entre as duas é que a American Wheat é uma cerveja de trigo da escola americana e a Weiss é uma cerveja de trigo da escola alemã. Ela é turva, não filtrada, também tem uma excelente formação de espuma. Ela tem, você sente no aroma dela, você sente bastante cravo, aroma de banana também, que não é nada que vai adição de cravo nem adição de banana. Isso daí, na verdade, são subprodutos da fermentação, que o próprio fermento produz esses aromas. American Pale Ale, por origem a Pale Ale é da escola inglesa, mas só que nós resolvemos fazer uma Pale Ale americana. A diferença entre a inglesa e a americana é que o lúpulo, principalmente, o lúpulo americano, ele parte mais para o lado cítrico. O inglês parte para o lado mais herbal. Ela é uma cerveja mais avermelhada, ela tem uma mistura de maltes que condizem com essa coloração mais avermelhada. E ela é mais amarga também, o amargor provém mais do lúpulo. Essa daqui, a Stout, origem da escola inglesa. No caso, ela é uma cerveja que diferenciava, a Stout, a histórica dela, né? Que diferenciava os trabalhadores do transporte público, que tomavam cervejas porters. E essa aqui é uma diferenciação que eles, na hora de produzir, eles produziam o grão torrado, porque eles não tinham um controle de produção do grão. Então, para secar o grão da cevada, eles chegavam a tostar esse grão e dava nota de café. Então, na produção dessa cerveja, vai além do malte Pilsen, como é base para todas as cervejas, vai também malte chocolate, assim, que dá um gosto de chocolate, malte café. Não chega a ser café puro, mas é um malte torrado que ele dá um aroma e paladar também de café. Eu gosto da Indian Pale Ale e atualmente agora estou passando mais para cerveja ácida também. Os amigos também vêm, a gente dá para eles apreciar, e isso é que é o bacana. Vem um aluno aqui comprar, claro que a gente tem que degustar uma cerveja dele, claro que a gente tem que tomar uma cerveja com eles. Nada melhor do que ter essa confraternização, né? Isso é que é importante. Então, sempre cerveja na geladeira. Não falta. Querendo ou não, é um lazer que nós temos. Uma modalidade de lazer. Meio peculiar, né? E às vezes as pessoas se reúnem para jogar futebol, né? Nós reunimos para fabricar cerveja, né? É nosso esporte. Cerveja boa só não combina com gente chata. O resto combina com qualquer coisa.